E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Arsênicos. E hoje vou iniciar a playlist chamada O Solteiro. Talvez eu dê algum outro nome, mas o pensamento que me vem no momento é esse. O solteiro, uma solteirice normal. E a título de informação, eu estou criando nesse contexto 3 playlists. Uma tratando da vida de solteiro, outra tratando da vida de casado e outra tratando da vida de pai. Tá? Dentro da minha perspectiva, como nós só temos uma vida, então fica um pouco difícil ter uma expertise muito grande em tudo, né? Mesmo porque por expertise eu entendo vivência, prática. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que podem, por exemplo, e tem, muitas pessoas que têm muito mais conhecimento prático e teórico que eu em relação à vida de solteiro. Eu tenho a minha experiência, mas ela é limitada. Então tem a experiência também de outras pessoas. Mas eu, com essas playlists, talvez, para evitar também frustrações aí por parte dos senhores, eu informo que a minha intenção, na verdade, não é trazer tantas respostas. Eu acho que a minha intenção é mais focada em trazer perguntas e levantar questionamentos. E a partir daí cada um entendo que deva procurar seguir o caminho que melhor lhe cabe. Tá bom? Antes de ir para o assunto propriamente dito, eu agradeço a presença dos senhores aqui e espero que realmente esses vídeos eles possam adicionar, eles possam trazer algo de positivo para as vossas vidas. Tá certo? Então vamos lá. Eu gostaria de pedir, a questão do respeito. Por que isso? No mundo lá fora, vamos botar assim, no mundo fora da machosfera, já existe uma onda de desrespeito muito grande aos homens, pelo simples fato de sermos homens. Isso não falando o que acontece com todo mundo o tempo todo, mas do ponto de vista da sexualidade e do ponto de vista do feminismo. Então, assim, existem situações as quais nós já sofremos discriminação e retaliação pelo simples fato de ser homem, de sermos homens. Então, assim, quando eu falo do respeito, é pedindo caridosamente que caso, por exemplo, alguém aqui do grupo entenda que ser pai é uma decisão muito ruim, que na verdade só vai trazer pontos negativos para a pessoa, brother, é o seu pensamento, Mas daí a criticar e rechaçar quem pensa diferente, é isso que eu não acho muito legal. Eu acho que o diálogo ele pode ser bacana, a troca de informações quando ambas as partes estão disponíveis, mas simplesmente ficar fazendo comentários, agressões públicas, falar mal, eu não acho isso muito bacana não. Eu acredito que na vida nós devemos crescer no sentido de melhorar, no sentido de fazer o oposto daquilo que fazem conosco e nós não gostamos, tá? Vamos lá. Eu escrevi alguns pontos, então os senhores verão que o meu tom de voz muda, a depender de algumas falas aqui, porque eu estarei lendo algumas coisas e depois eu vou fazendo, desenvolvendo os pensamentos. Alguns de nós não querem casar. É o seu caso? Se sim, qual a sua motivação? Então, antes de tudo, é importante saber se a decisão de casar, ficar solteiro ou ser pai é sua
é mais sua ou mais algo que implantaram em sua mente, tá bom? Então, existem alguns elementos que eu acredito que sejam muito importantes para se decidir, no final das contas, o que quer para a vida e para o resto da vida. O amor próprio como base. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu lembro que na parte de casado eu coloquei... Tá, esses aqui são os pontos-chave. Maravilha. Tá. Então, eu não vou fazer comentários sobre os pontos, eu primeiro vou colocar os pontos que eu acho importante, que serão, penso eu, a base para a playlist, né? E caso venham outras coisas, a gente depois vai adicionando. Mas os pontos que eu considero elementos, que eu considero chave, né? Os pontos base são amor próprio como base, as motivações, sexualidade, amizades, reprodução, espiritualidade, finanças e individualidade. Tá? Então vamos lá. Amor próprio como base. Eu acredito que a base para a vida e a essência e o objetivo são amor. Tem pessoas que não entendem muito bem o conceito do amor próprio. Talvez eu também não entenda como eu deveria. Mas eu, particularmente, tenho procurado me entender, me aceitar, consequentemente, me amar. Eu acredito que o amor próprio é uma coisa que vale para todo mundo. Mas a depender do seu estilo de vida, talvez o amor próprio deva ser entendido de maneiras um pouco diferentes. Tá bom? No caso de uma pessoa casada, por exemplo, o amor próprio eu acho que é muito importante, porque pode haver uma dedicação tão grande aos filhos, ao parceiro ou à parceira, que se esqueça de si mesmo. No caso de uma pessoa solteira, eu acredito que o amor próprio ele também segue nesse sentido, mas a competição já não seria em relação a uma parceira, né? Ou em relação a filhos, seguindo a lógica de que quem quer ficar solteiro também não quer ter filhos. Tá? É o que eu considero saudável. Só que existem coisas que podem justamente minar a questão do amor próprio, como por exemplo o ódio. Parece meio lógico, mas eu acredito, pelo menos assim, lendo alguns comentários ao longo dos anos dentro aqui da nossa machosfera, eu começo a entender e chegar na hipótese de que tem muita gente que na verdade quer casar. Mas por conta de frustrações, por conta de mágoas, desenvolve uma raiva, não só pela mulher que lhe fez mal, mas pelas mulheres em geral. E acabo, na verdade, vivendo em função de querer falar mal, de querer trazer prejuízo para as mulheres. E entendem que o melhor para eles é ficar solteiro. Sabe, eu tô tratando aqui com senhores, com homens, né? Se tiverem meninos mais jovens aí que quiserem aprender alguma coisa, entendam que, né, se eu falar assim de maneira um pouco mais dura, é baseado no respeito também, né? Mas vamos lá, quando eu vejo esse tipo de efeito acontecer, a sensação que me passa é que, na verdade, um homem que pensa dessa forma que eu citei, que vive com raiva, querendo falar mal e querendo prejudicar de maneira gratuita e se vingar e levantar discurso de ódio contra as mulheres e tal, na verdade é um cara que não só é casado, mas é um cara talvez até poligâmico, do ponto de vista emocional. Por quê?
Porque ele está ocupando uma boa parte do tempo, da vida e do coração dele em prol de mulheres. Por mais que a motivação seja ruim, mas ele está se ocupando de mulheres. Olha que interessante. Quando o cara é casado, o cara, em tese, se dedica a uma mulher. E a vida dele já não é a mesma. Não tem essa coisa de fazer tudo o que eu quero a hora que eu quero. Então, por isso que também é importante saber se realmente vale a pena casar ou não. Mas um cara solteiro que vive nessas condições, o cara tá fazendo isso sem ninguém pedir. O cara tá se ocupando o tempo todo disso e ocupando o coração de coisas ruins. Então, assim, se a sua motivação para ficar solteiro, na verdade, é raiva, é ressentimento, eu sinto te informar que existe uma chance que você casou sem saber. Então, assim, eu acho que a questão do amor próprio entra muito nisso. Você saber como é que tá seu coração. Desculpa se eu fui duro agora, mas é o que eu penso. Procuro falar de maneira respeitosa, mas às vezes também não dá assim, né? Exatamente do jeito que a gente pensa. Então, como é a sua consciência? Você tem consciência de quem você é? Né? Sem outras pessoas em volta? No seu tempo solteiro, em boa parte do seu tempo solteiro, como é que... O que é que você pensa? Quais são as suas motivações? Como é que seu dia é preenchido? Sabe? Você procura preencher realmente com coisas que venham ali fazer bem ou que venham fazer bem ao próximo? Né? Quais são as suas ambições na vida? Porque também tem outra questão que é a seguinte: existe o lado de quem vive em função de mágoas, motivado por raiva, mas também existe o lado de pessoas que dão atenção demais para si mesma. E eu acho que esse ponto também pode ser bastante complicado, porque você pode cair também no outro espectro, que é o egoísmo, é viver só em função de si mesmo e o resto que se dane. É uma questão mais... é um valor cristão, né, que eu vou aqui falar agora, mas eu acredito que é algo realmente muito válido, é que a vida ela não vale a pena se for vivida só em função de você. Eu acredito que por sermos seres sociais, a maioria de nós necessita da vida em sociedade, necessita de fazer o bem ao próximo. Isso nos completa. E aí que está uma das grandes belezas da solteirice. Você ter mais tempo disponível, né? Ao invés de fazer bem para uma pessoa só, no caso tentar agradar uma pessoa, que no caso seria a sua esposa, você dentro das suas limitações pode tentar fazer o bem para várias outras pessoas. Com a grande vantagem de, se você não tiver com tempo, saco ou paciência no momento, você simplesmente não precisa mais fazê-lo naquele momento. Porque não existe uma obrigação formal ali com ninguém. Olha que interessante. Essa é uma ótima vantagem para quem pensa em ficar solteiro, né? Ou a questão da dedicação. O cara às vezes trabalha 5 dias na semana, mas no final de semana, um cara casado, né, ele está ali cuidando dos filhos, tem que dar uma dedicação para a mulher. Mas o cara solteiro, em tese, ele teria, por exemplo, o final de semana inteiro para ele fazer só o que quiser, só jogar o videogame dele, ou se dedicar a fazer um novo curso, né? Então, assim, essas questões para a vida de um solteiro que realmente sabe como é ser solteiro com qualidade, eu acho que é legal pra caramba. Um outro ponto que eu coloquei aqui: nunca quis casar ou sempre quis casar, mas se frustrou. Há sentimentos negativos envolvidos, né? É mais ou menos o que eu falei antes da questão da mágoa. E as motivações para casar e não casar também podem ser diferentes. Tem pessoas, por exemplo, que nunca desenvolveram interesse pelo sexo oposto, né? Tem pessoas que têm uma libido baixa. E tá tudo bem. Eu acho que não tem problema absolutamente nenhum, né? Dentro que
dentro de um espectro da normalidade biológica. Tem gente que tem um corpo normal, saudável, mas não tem muito desejo e se dedica a outras coisas, né? Ou o cara, por exemplo, né, não tem ressentimento de nada, simplesmente passou por uma experiência negativa ou experiências negativas e por alguma razão chegou à conclusão de que não, talvez não dá, é muita dedicação, é muita coisa, eu não consigo, né? Eu tenho isso, por exemplo, com a questão da quantidade de filhos. Tem pessoas que têm 6, 7, 8 filhos e conseguem fazer assim um ótimo trabalho. O meu nível de energia ele é limitado. Então, poucos filhos para mim é o ideal. Eu sei que eu consigo dar atenção, eu sei que eu consigo fazer as coisas, mas muito mais, sabe? Não, para mim seria complicado, né? É a minha limitação. Então, saber exatamente por que se quer ficar solteiro é algo muito importante, tá? Eu coloquei aqui também. Desejo pessoal ou reflexo de outras pessoas? Esse ponto aqui, ele é mais perigoso, na verdade, para quem pensa em casar. Tem pessoas que eu entendo que não tem, na verdade, o desejo de casar, mas por uma questão de pressão social acaba casando ou procurando fazê-lo. No caso do solteiro, talvez isso possa acontecer por conta, falando de maneira geral e para a maioria, talvez por conta do nicho em que você esteja. Por exemplo, existem subgrupos, nichos dentro da machosfera em que realmente se recrimina a vida de relacionamento. E o cara entrou nesse grupo, se familiarizou, gostou das pessoas, mas se ele resolve, por exemplo, falar que quer ter um relacionamento, quer casar, encontrar uma mulher boa, o cara pode ser realmente recriminado, né? Então, hoje eu posso dizer que em 2022, julho de 2022, a questão da motivação para casar ou não casar tem que ser muito bem analisada para ambos os lados, ou até os 3 lados, porque tem a questão de ser pai também, né? Existe um discurso hoje em dia de que ser pai, na verdade, não é uma coisa boa, é muito gasto, né? Mas se o cara quer. Então, assim, independente do que você quer decidir, é você que quer decidir ou são outras pessoas que estão dizendo o que você deve fazer? Pois é. Deixa eu ver aqui quanto tempo você tem. Ainda tem um tempinho. A questão das motivações, o que eu tinha para falar é isso. Tá certo? Eu acho que assim são perguntas o suficiente para se refletir, para se pensar, caso você ainda não o tenha feito. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo é porque deve ter tido algum tipo de interesse no assunto. Talvez não decidiu ou já decidiu, mas pode rever as suas decisões. A vantagem do solteiro, nesse quesito, é que ele pode sempre mudar de opção, né? E resolver casar depois ou ter uma parceira. Então eu sugiro a você que você reflita, se lhe couber, né? Que você reflita, que você pense sobre as perguntas que foram feitas, que você analise seu coração para saber se a decisão, se os pensamentos que você tem, por exemplo, são sustentáveis, né? Como eu costumo falar, para mim não importa o que você quer em termos de estado civil ou em termos de paternidade. Importa que você esteja bem e que esteja fazendo as coisas que você quer por uma boa motivação e que seja bom para todas as partes. Tá certo? Eu agradeço a presença dos senhores. Fiquem à vontade para comentar, tá bom? E a gente vai se comunicando, né? Forte abraço e até a próxima. Valeu!